Agora sim, depois de recapitular toda a primeira temporada de Casa do Dragão no vídeo anterior, vamos fazer o recap da segunda temporada. E aqui a história muda de fase. A primeira temporada foi sobre a ferida abrindo. A segunda temporada é sobre a guerra começando a tomar forma. A morte de Lucerys no final da primeira temporada quebra a possibilidade real de existir alguma paz. De um lado tem a Rhaenyra reivindicando o trono como herdeira legítima. Do outro lado temos Aegon II em Porto Real, coroado rei pelos verdes. E no meio disso tudo, a família Targaryen começa a fazer algo que a gente sabe que vai destruir toda a família. Eles usam dragões contra dragões. Então hoje eu vou relembrar os principais momentos da segunda temporada, episódio por episódio, do jeito certo, para você relembrar tudo. Porque a terceira temporada já começa agora, no dia 21 de junho, pela HBO Max, e a gente vai fazer a cobertura completa da série. Vem comigo! Fala, incríveis! Eu sou o Lucas Dominique, você está no Incrível Filme e hoje, vídeo final antes da cobertura de Casa do Dragão, terceira temporada. A gente vem comentando sobre isso há mais de 3 meses aqui no canal. Gravei 5 vídeos de Game of Thrones, já fiz o recap da primeira temporada, você pode encontrar tudo aqui na descrição. E sim, cara, eu amei o final de Game of Thrones, assim como eu estou adorando agora, depois de assistir a série principal, acompanhar Casa do Dragão. Já quero dizer pra você que essa cadeira aqui é o trono do Incrível Filme e você pode ter acesso a ela e ter uma na sua casa também. É uma cadeira da Tanda X3, utilize o meu cupom de desconto lá no site deles, tá tudo na descrição. Cadeira licenciada pela Warner, pai, não é qualquer coisa não. Aproveite também e se torne membro aqui no canal para ajudar o carinha aqui que saiu do CLT, tá quase que 100% vivendo do Incrível Filme. Isso é maravilhoso, né? Em teoria. Na prática é diferente, então eu conto com sua ajuda sempre. Se torne membro e vamos lá, porque agora precisamos entrar com tudo na segunda temporada. A segunda temporada começa logo depois da tragédia em Ponta Tempestade. Rhaenyra ainda está destruída por conta da morte do seu filho. Ela fica dias em luto, quase sem conseguir agir. Enquanto isso, o Conselho Preto, claro, começa a se mover. Jacerys consegue apoio do Norte, inclusive com Cregan Stark. E Corlys Velaryon começa a usar sua frota para bloquear Porto Real, dificultando a entrada de comida e abastecimento. Mas o grande motor desse episódio, claro, é a vingança. Daemon quer responder à morte de Luke e com a ajuda de Missandei ele contrata 2 homens conhecidos como Sangue e Queijo. A missão deveria ser matar Aemond, que é o responsável pela morte de Lucerys. Só que o plano sai completamente do controle. Eles entram na Fortaleza Vermelha e acabam matando o pequeno Jaehaerys. Jaehaerys? Que p é essa, velho? Jaehaerys. Te lascar, vai ser assim. Que é o filho do Aegon e da Helaena. E esse momento, cara, muda completamente tudo. Porque a vingança que deveria acontecer contra o Aemond acaba sendo contra uma criança. E isso dá aos verdes uma arma política gigante contra a Rhaenyra. O segundo episódio mostra também como a guerra é feita de narrativa. Aegon fica destruído pela morte do filho, mas o Otto, que já é muito esperto, enxerga uma oportunidade política. Ele organiza um cortejo público com o corpo da criança, para fazer o povo de Porto Real associar a tragédia ao nome da Rhaenyra. E é daí que vem a ideia de Rhaenyra a Cruel. Só que enquanto o Otto tenta jogar com calma, o Aegon está irado. Ele manda executar os caçadores de ratos do castelo, numa decisão brutal e muito impulsiva. E isso irrita profundamente o Otto. Aegon demite o próprio avô como mão do rei e coloca o Christian Cole no seu lugar. Enquanto isso, em Pedra do Dragão, a Rhaenyra confronta o Daemon. Ela percebe que ele perdeu o controle e, mais do que isso, percebe que não consegue confiar
confiar totalmente no seu marido. E ainda tem a tragédia dos dois irmãos gêmeos. Christian Cole envia um infiltrado para tentar matar Rhaenyra e, cara, isso quase deu certo. Mas os irmãos, que são gêmeos, se enfrentam. E a cena termina de forma devastadora. Esse episódio é interessante, né? Ele é muito forte porque mostra que a guerra está destruindo tudo. Política, confiança, família e até os laços de sangue. O terceiro episódio deixa claro que a guerra já está se espalhando. As terras fluviais, o conflito entre as casas Bracken e Blackwood explodem de vez. E é um lembrete importante: quando a família real se divide, o reino inteiro começa a sangrar. Enquanto isso, o Daemon chega em Harrenhal. E aqui começa um dos arcos mais estranhos e divisivos da temporada. Harrenhal é um castelo gigante, né, estratégico, mas também cheio de peso, trauma e fama sombria. Daemon quer transformar o local em uma base militar, mas logo começa a ter visões, sonhos e delírios. E aí entra o Ellis Rivers, uma figura misteriosa que parece entender muito sobre o lugar, isso muito mais do que qualquer outra pessoa. Enquanto isso, a Rhaenyra ainda está tentando uma última jogada de paz. Ela se disfarça e vai até Porto Real para tentar conversar com a sua amiga Alicent. E ali acontece uma coisa muito interessante, né? Porque a Alicent acaba se tocando que ela entendeu as últimas palavras do pai da Rhaenyra de forma equivocada. Ele não estava falando do filho dela, o Elgon. Ele estava falando da profecia do Elgon, o Conquistador. Só que agora já é tarde, né? A guerra já passou do ponto de retorno. O quarto episódio é o grande ponto de virada da temporada. Aqui a guerra deixa de ser só conselho, aliança e ameaça e vira fogo no céu. Christian Cole avança com as tropas dos Verdes e isso ele vai conquistando posições pelo caminho. O alvo é Pouso de Gralhas, um castelo aliado dos Pretos. A ideia é atrair um dos dragões dos Pretos e usar o Elmond e o Veiga como força decisiva. Quem aparece pelos Pretos é a Rhaenys, montada em Meleys. Mas no meio disso, Elgon se sente inútil e desrespeitado e decide entrar na batalha com Sunfyre. E aí o caos explode. Elmond usa o Veiga, que acaba atingindo tanto os inimigos como o seu próprio irmão. E Elgon cai gravemente ferido. Sunfyre também fica destruído. E Rhaenys, junto com o dragão Meleys, morrem em batalha. Pra mim, esse episódio prova que dragões não é só espetáculo nessa série. Dragão também é trauma, né? É arma política. É o tipo de poder descontrolado. E quando eles entram na guerra, meu irmão, ninguém sai ileso. Depois de Pouso de Gralhas, o reino muda de novo. Elgon volta para Porto Real gravemente ferido. Ele não tem mais condição de governar. E aí, né, surge a questão: quem vai substituir o regente? A Alicent, claro, ela tenta ocupar esse espaço. Ela já governou na prática antes, conhece a coisa toda e entende o peso político da situação. Mas o conselho escolhe o Elmond. Porque ele é homem, porque ele monta o Veiga, porque naquele mundo isso pesa muito mais do que experiência. Esse é um momento muito forte para a Alicent, porque ela começa a perceber que também é descartável. Ela ajudou a colocar o filho no trono, né? Mas quando o jogo fica mais brutal, os homens ao redor simplesmente empurram ela para fora. Enquanto isso, os Pretos tentam se reorganizar, né, após a morte da Rhaenys. O Corlys Velaryon acaba assumindo como mão da rainha. Jace começa a pensar de forma mais estratégica, negociando com a casa Frey para garantir passagem pelas Gêmeas. Ou seja, de um lado, os Verdes ficam mais perigosos por causa do Elmond no comando. Do outro lado, os Pretos começam a se organizar para uma guerra maior. O sexto episódio ele é muito importante porque ele meio que tira o foco político dos grandes salões e mostra o impacto da guerra no povo. Porto Real está passando fome. O bloqueio naval do Corlys, né, está funcionando e a população começa a sentir, a sofrer
pelas escolhas dos nobres. Enquanto isso, a Rhaenyra e a Mysaria entendem que a opinião do povo, ela realmente importa. Elas resolvem mandar barcos com comida para Porto Real. E isso ajuda a colocar a imagem da Rhaenyra em um lugar mais favorável. É política, mas também é sobrevivência. Ao mesmo tempo, a Rhaenyra precisa resolver outro problema e eu achei muito legal essa parte. Porque ela tem dragões disponíveis ali, mas não tem montadores suficientes. E aí, o que é que faz? A primeira tentativa é com Sor Steffon, um cavaleiro fiel. Só que a tentativa termina em desastre. E então a série abre uma possibilidade enorme. Talvez existam outras pessoas com um sangue valeriano. Talvez até bastardos capazes, de domar, montar em dragões. No mesmo episódio, Seasmoke, o antigo dragão de Laenor, escolhe o Adan the Whole. E isso muda o jogo, porque agora os pretos percebem que podem buscar novos montadores fora da linhagem nobre tradicional. O sétimo episódio talvez seja o mais importante da temporada, porque coloca em prática a ideia dos novos montadores de dragão. Rhaenyra manda chamar pessoas com possível sangue Targaryen ou Valeriano. E a ideia é simples: se os dragões precisam de montadores, talvez o sangue certo esteja espalhado pelo povo. Só que o teste, meu amigo, é brutal. O dragão não brinca, não. Muita gente tenta, mas também muita gente morre. E a tal semeadura vira praticamente um massacre. Mas 2 nomes sobrevivem e mudam o equilíbrio da guerra. Hugh Hammer, um ferreiro de Porto Real, consegue montar o Vermithor. E o Alf White, um homem comum que dizia, ter sangue Targaryen, consegue montar o Silver Eel. Do dia pra noite, a Rhaenyra ganha dragões no próprio tabuleiro. E isso assusta os verdes, Com razão, porque antes eles tinham a vantagem do Veiga. Agora os pretos começam a montar um exército de dragões. Enquanto isso no Vale, a reina abandona a missão de acompanhar as crianças. E ela acaba seguindo os rastros de um dragão selvagem. A temporada prepara um novo tipo de guerra. Não só com exércitos, mas com dragões surgindo de todos os lados. O final da segunda temporada não é um episódio de explosão, ele é um episódio de preparação. Eu fiquei meio que chateado na época, porque eu lembro que eu queria que tudo aquilo que estava acontecendo ao decorrer da segunda temporada acontecesse. E a segunda temporada meio que serve como uma transição para a Guerra dos Dragões, a Dança dos Dragões, que vai acontecer na terceira temporada. Meu entendimento foi esse, para um cara que nunca tinha assistido Game of Thrones, por exemplo. E cara, eu entendo, quem ficou esperando mais ação na segunda temporada, porque eu também fiquei. A temporada inteira, ficava mostrando que ia acontecer uma grande batalha e ela nunca acontece. A verdade é que o que essa temporada faz é meio que posicionar todas as peças para a terceira temporada. E cara, tá chegando, tá tão pertinho. O Corlys Velaryon que se prepare, porque já tem gente mexendo os pauzinhos pra desmembrar o bloqueio naval dele. E isso já prepara a terceira temporada para uma grande batalha naval que deve acontecer. Enquanto isso, o Aegon, ainda ferido, acaba fugindo de Porto Real. Ele foge com a Larys, que entende que Porto Real pode cair, e decide preservar o Aegon. Claro que essa ideia toda é para preservar o Aegon como peça política futura. Já o Elmond fica cada vez mais desesperado, Com medo dos novos dragões da Rhaenyra, ele tenta forçar a Helaena a montar o Dreamfire para entrar na guerra. Mas Helaena acaba recusando. E ainda revela que viu coisas importantes. Que Aegon voltará para o trono e que Elmond vai morrer. Em Harrenhal, o Daemon chega finalmente ao ponto decisivo do arco dele. Guiado pelo Ellis Rivers, ele tem uma visão. Isso tudo ligado à profecia dos caminhantes brancos, a Daenerys, sim, Daenerys de Game of Thrones, e ao futuro de Westeros. E depois disso, quando a Rhaenyra chega a Harrenhal, o que Daemon faz? Ele se ajoelha perante a rainha. E ele finalmente aceita que ela é a rainha que deve governar, e acabou. E aí vem a parte mais inesperada desse episódio. Alicente vai até Pedra do Dragão para falar escondida com a Rhaenyra. Ela já perdeu o poder, já percebeu que o próprio filho virou uma ameaça e quer salvar a si mesmo e a Helaena. Então ela oferece uma abertura. Quando Elmond sair de Porto Real, ela vai facilitar a entrada de Rhaenyra. Só que a Rhaenyra deixa claro que, isso não basta. Para o povo aceitar sua vitória, o Aegon
precisa morrer. E a parte mais forte dessa parte é que ela se sente cansada de tudo que tá acontecendo, sabe? Ela acaba aceitando a morte do próprio filho. A temporada termina com todos se movendo. Os pretos com novos dragões, os verdes com exércitos em marcha, a frota da Triárquia se aproximando, os Starks, sim, os Starks descendo do norte, Delmon em Harrenhal e Porto Real cada vez mais vulnerável. Ou seja, a segunda temporada termina com um grande vem aí. E esse vem aí é a guerra que a terceira temporada promete entregar, e assim a gente espera. Agora vamos organizar onde cada qual termina na segunda temporada para a gente entender o que deve rolar mais ou menos aí nessa terceira temporada que já estreia agora dia 21 de junho. Do lado dos pretos, a Rhaenyra chega ao final da segunda temporada mais forte do que começou. Ela tem um Delmon, né, de volta ao seu lado, tem um Corlys Velaryon como mão da rainha, tem um Jace articulando as alianças, tem novos montadores de dragão, ou seja, os pretos terminaram com a força, né, de dragões muito maior. Já do lado dos verdes, a situação é mais caótica. Elgon está ferido e fugindo com Maleris. Elmond está no comando, mas cada vez mais instável. A Alicent já não controla quase nada. Helena se recusa a lutar. O Christian Cole marcha em terra, mas cada vez com o olhar mais esgotado pela guerra. E o Tywin Lannister consegue uma aliança com a Triárquia, preparando o caminho para uma grande batalha naval. Então a temporada termina com a sensação de que tá todo mundo caminhando para o mesmo abismo. Só que agora com mais dragões, mais exércitos e com menos chances de voltar. Para mim, a segunda temporada, como eu já disse, foi uma temporada de transição mesmo, sabe? Uma temporada de preparação para o que vem aí na terceira temporada. Eu sei, né? Isso acabou dividindo muita gente. Teve muita gente que disse que nem ia terminar de assistir a segunda temporada, mas calma. Eu acho que o momento é esse e tem tudo para ser com a próxima temporada. Agora não tem mais volta, a gente sabe que a Casa do Dragão já se dividiu. E quando o dragão luta contra o dragão, o reino queima junto. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, já com a cobertura da terceira temporada. Um grande abraço, tchau!